Esta é a 7ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E agora conversaremos sobre o trabalho do cientista, o trabalho do pesquisador. Está aqui para conversar conosco a Clarilza Prado de Souza, que é graduada em Psicologia, mestre e doutora em Educação pela PUC de São Paulo, pós-doutora pela Sorbonne. Foi coordenadora da área de Educação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. É professora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Educação e do Programa de Mestrado Profissional, Formação de Formadores da PUC de São Paulo. Eu agradeço a sua presença. Então, poderíamos iniciar, vamos falar um pouco o que é um cientista, o que é um pesquisador. Essas palavras são sinônimas, não são, apontam outras possibilidades. Então, eu acho que o pesquisa, é um prazer estar aqui, viu, Silvio? Eu acho o pesquisa e o pesquisador e o cientista aquele profissional preocupado com o conhecimento, com a descoberta do conhecimento, com a construção do conhecimento. Isso vale para áreas de exatas, matemática, engenharia, etc., para a área de biológicas, medicina, genética, biologia, etc., e vale para a área de ciências humanas. Então, vou me restringir somente à área de ciências humanas. Então, na área de ciências humanas, nós temos a mesma preocupação. É descobrir o conhecimento, é construir conhecimento sobre questões do cotidiano, sobre questões que a vida apresenta, Então, este é a preocupação do cientista, é produzir conhecimento, né? Portanto, ele fica no âmbito teórico. Não. Ele trabalha com quando digo do cotidiano, é tanto do cotidiano, ele parte do cotidiano, ou melhor, ele estuda todas as teorias sobre o cotidiano, vai até o cotidiano para descobrir como esse comportamento se dá no cotidiano e constrói explicações, ponderações, hipóteses sobre esse cotidiano, né? Então, são são conhecimentos que vão se agregando ao desenvolvimento, por exemplo. Como a criança aprende? Quais são as condições para essa criança aprender? Claro que existem várias teorias de aprendizagem, mas vamos ver lá na escola, vamos ver lá no cotidiano como é que essa criança está aprendendo, quais as dificuldades que ela tem. Mas não é só isso, como é que as mães cuidam das crianças, quais as dificuldades que as mães têm, qual é a melhor forma de viver, qual é a melhor forma de viver. O psicólogo tem que pensar em coisas dessa natureza, em pensar como ele enfrenta os problemas, não é? Mas há questões sociais também. O cientista da área de sociologia, por exemplo, pode estar interessado com a violência, como se dá a questão da violência e como nós analisamos a violência no mundo. Há os psicólogos sociais que até avançam nessa linha, vão buscar, por exemplo, uma perspectiva para compreender, mas o sociólogo tem mais condições de ter uma visão panorâmica, né? Há os bons economistas que estão, por exemplo, há muitos agora, ao Papa. Por que o Papa, de repente, chamou um grupo de economistas para pensar uma boa história, uma boa forma de desenvolvimento do mundo? Ele chamou o quê? Cientistas, economistas, cientistas, pesquisadores que querem pensar uma outra ordem, uma outra forma de desenvolvimento que não seja essa que discrimina e tudo mais. Quer dizer,
O cientista, o pesquisador, está sempre buscando construir conhecimento que possa ser útil de uma forma ou de outra para o desenvolvimento da humanidade. Eu diria que a ética da ciência pauta-se sobre isso, o desenvolvimento do conhecimento para o bem da humanidade. Mas eu vou colocar algumas perguntas provocativas. Claro. A pessoa que está na prática, né, atuando, quer seja na educação, quer seja em qualquer outra área, ela não tem condições de conhecer a sua área e produzir? Então, essa é uma grande dificuldade do processo de divulgação do conhecimento. Em algumas áreas, mas mesmo nas áreas tecnológicas, da produção do conhecimento até a sua implantação da prática, nós temos um buraco aí, que demora para chegar. Porque eu tenho a produção, quer dizer, eu sei que a melhor forma de uma criança aprender é dessa forma, mas como é que eu consigo agora mostrar? Eu preciso convencer os governos para aceitar este conhecimento, isto ser colocado em prática, precisa de um processo político de formação de professores, de desenvolvimento na escola. E hoje nós estamos longe disso, mas em outros países, qualquer passo que a ciência der nessa direção, em alguns países preocupados com isso é logo apanhado. Vamos ver se isso funciona, vamos ver se é por aí que funciona. Aqui há uma desconsideração com as universidades, com a produção de conhecimento universitário, com a produção do desenvolvimento científico. Então fica difícil e este buraco persiste, vamos dizer assim. Então essa mas é uma luta para a vida inteira. Né? Eu acho que e são pedrinhas que a gente vai construindo aos poucos, não é? Porque essa é a função do cientista. E eu acho, só ia dizer uma coisa, uma característica importante do pesquisador é a humildade. O pesquisador não pode achar que vai resolver o problema do mundo de uma vez. Não vai. A gente brinca até com os alunos que vêm fazer suas dissertações, mestrado, que chegam com um problema, vamos resolver o problema de toda a escola, vamos resolver o problema do mundo. Não. Vem com a ideia de discutir Deus e sua obra. Não dá. Nós começamos com pequenos elementos e vai se agregando. É por isso que não pode perder esse conhecimento que se sedimenta, que é elaborado, que é desenvolvido. Como se forma um pesquisador, um cientista em qualquer área? Qual é o caminho? Aqui, principalmente aqui no Brasil, como é feito? É feito a grande parte em mestrado e doutorado, em programas de mestrado e doutorado. É considerado o grupo na graduação, né, no curso universitário, aqueles que se interessam por uma pesquisa vão para a iniciação científica, mas são poucos. São poucos? São poucas bolsas de iniciação científica, não são poucos, sim. Tem razão. E diminuíram, né? Diminuíram. Esse governo atual. Então, estamos em praticamente outubro de 2019. E aí, o que nós temos? A ideia era formar mais pesquisadores a partir daqueles alunos que vêm da graduação e têm esse interesse. Né? Quanto mais alunos estiverem envolvidos, mais são os alunos que vão voltar para essas carreiras. Na área de biologia, por exemplo,
grande parte dos pesquisadores vão trabalhar na bancada do pesquisador-chefe, vamos dizer, o coordenador da pesquisa. Então, ele tem uma pesquisa, ele tem seus mestrandos, seus doutorandos e um grupo de iniciação científica que já vai aprendendo com essa coisa. Na área de humanas, mesma coisa. Nós teríamos o mestrando, o doutorando, que vai fazer parte de um grupo de pesquisa e que vai já aprendendo o quê? A metodologia. Porque uma coisa importante nas ciências humanas é aprender como pesquisar. E a grande diferença nossa é sair o que é senso comum e o que é ciência. O senso comum, eu acho que isso é importante falar, viu, Silvio? O senso comum é generalizado, você não precisa provar nada. Você diz de uma forma geral, assim, olha, não precisa de dados. Você diz assim, olha, não existe queima na Amazônia. Não precisa provar nada, não precisa provar nada. Ninguém é discriminado. Isso, nem quero discutir se é ideológico, não estou discutindo isso. Estou dizendo que é senso comum. A Terra é plana. A Terra é plana, você pode dizer o que você quiser. Você está no senso comum. Agora, se você entra na discussão, isso faz uma grande diferença do pensamento, que é o pensamento científico. O pensamento científico, ele é fragmentado, ele é definido, mas ele se responde a determinadas coisas. Eu vou dizer, não há fogo na Amazônia, eu quero dados. Quais são os dados? Eu vou usar os dados do INPE, vou usar os dados da NASA, não, por esses gráficos não posso ver. Não servem esses gráficos, vou sobrevoar a Amazônia e verificar, pegar uma fotografia de antes, depois, etc. e tal. Olhei, houve uma diminuição, então eu não posso falar isso. O cientista não pode falar isso, entrar no senso comum. E isso é que cria, por exemplo, um impacto hoje com os governos, porque o governo usa muito senso comum. Não está acontecendo nada. Não há discriminação. Você não vou usar com toda a discriminação. Observando esses dados, eu vejo que há discriminação nesses e nesses pontos. Mas a senhora não pode falar da discriminação de todo o Brasil. Não, não posso. Eu posso falar desse aspecto e desse aspecto. E nesse eu posso dizer. Então, e isso é um contraditório, vamos dizer, para os pensamentos dos governantes, por exemplo, que usam e abusam do senso comum. Quer dizer, para estabelecer políticas, há necessidade, ou teria que haver necessidade de se pautar em conhecimentos produzidos, é isso? Isso, em conhecimentos produzidos e não em conhecimentos de senso comum. Eu não posso dizer simplesmente não há problema de alfabetização para ficar na área de educação, mas poderíamos pegar em outros. Não há discriminação da mulher, não posso dizer assim, sem... Não há racismo no Brasil? Não há racismo no Brasil, sem olhar os dados. Quais são os dados que eu tenho a esse respeito? E a pesquisa é sempre quantitativa? Quer dizer, eu preciso pesquisar centenas, milhares de pessoas para poder produzir um conhecimento em qualquer área? Não. A pesquisa pode ser quantitativa e qualitativa, mas a pesquisa qualitativa não deixa de ser de grande significado. Não significa que uma pesquisa qualitativa é opinião do cientista. Sim. Isso precisa ficar claro, porque também é um senso comum achar que a pesquisa qualitativa é uma opinião do cientista. Não é a opinião do pesquisador. Também tem um método sistemático de observação. Pode ser não contar, mas qualificar, observar as qualidades, mesmo porque os números são qualidades.
Então, você a nota 9 de um aluno é qualitativamente diferente da nota 3. Claro. Os dois são números. Então, é criar qualidades e entender descritivamente o que são essas qualidades. Então, dando uma sintetizada, quer dizer, para se tornar um pesquisador nesse país, o caminho é, se possível, começar no bacharelado, no curso, numa iniciação científica, que é entrar na pesquisa de um pesquisador, de um cientista, se formar, quer dizer, se tornar bacharel, depois buscar o mestrado e ir para o doutorado. Às vezes pulando o mestrado e direto para o doutorado. Esta é a forma de pesquisar, de formar o profissional no Brasil, pesquisador, em qualquer área. Isso podemos falar em saúde. Isso, e são poucas as áreas no Brasil que tem centros de pesquisa não tão ligados à universidade, a mestrado e doutorado. São poucos. Na área de biológicas, na área de medicina, tem mais. Então, você tem grupos como o Hospital do Câncer, como alguns centros assim que desenvolvem pesquisas isoladas, ligadas a grupos de pesquisas internacionais e tudo mais. Mas são poucos. Mesmo assim, eles acabaram construindo os seus mestrados, doutorados, já estão, porque precisam formar pessoal para trabalhar. Na área de educação, nós temos a Fundação Carlos Chagas. O departamento de pesquisa produz só pesquisa. Aprendi muito a pesquisar lá. Por quê? Eu era dedicada ao trabalho de pesquisa. Não tinha um ensino lá? Não tinha ensino. Eu tinha uma estatística, eu tinha auxiliar de pesquisa, eu tinha secretária para cuidar, por exemplo, de um trabalho que eu estava desenvolvendo. Se eu fosse a uma escola, eu tenho alguém que liga, que vai antes, que orienta, que me ajuda a aplicar os estudos. Então, isso dá uma condição, sem dúvida, importante. Isso nós não temos na universidade, nem nas melhores universidades, nem nos centros de excelência, nem nos cursos 7 do Brasil. O que é curso 7 para os alunos que estão fora da universidade? Então, os programas de pós-graduação são divididos de 4 a 7. Os cursos chamados de excelência são 5, 6 e 7. Nós temos... Quem avalia é o MEC? Quem avalia é o MEC, a CAPES. A CAPES. Esse centro que você fez parte. Então, os cursos 4, 5, 6 e 7, 5, 6 e 7, mas sobretudo 6 e 7, têm melhores condições de pesquisar. Na área, novamente, na área de biológicas, por exemplo, no estado de São Paulo, há grupos de pesquisa que recebem da FAPESP um recurso extra para montar o seu grupo, para desenvolver o seu grupo de pesquisa. Mas na área de humanas nós temos pouco disso, pouco isso. FAPESP é uma fomentadora de ciência. Em todo estado tem, mas nenhum tem uma estrutura tão importante como a FAPESP. Que é de São Paulo. Que é de São Paulo. E outra coisa é que essa estrutura, que fica muito dependente de um pesquisador, também não cria continuidade. Então, quando o pesquisador se aposenta, morre, etc., precisa começar a formar de novo, não é? Então, a importância desses centros, não é? E é uma falácia achar que empresários vão ajudar. Não vão, não. Eles estão interessados em aspectos muito específicos de aplicação. Mas seria a pesquisa tecnológica que se diz? Se diz tecnológica, mas o desenvolvimento do conhecimento não estão muito interessados, não. Mesmo na área
de saúde, da pesquisa de remédios, de coisas dessa natureza. E essa nova categoria, que é o mestrado profissional, só para a gente encerrar essa parte, a ideia aí não é formar um cientista, ou é também? Não, é formar um pesquisador, sim, mas para uma prática docente, para uma prática de sala de aula ou para uma prática na área tecnológica para produzir tecnologia. Sim. Evidentemente, isso é possível, por exemplo, na área tecnológica, porque eles contam com pesquisadores, que são os professores, que trazem o conhecimento da área já geral para uma aplicação. Então, poderia ser uma via de aplicação do conhecimento. O conhecimento, o mestrado profissional sozinho, não se desenvolve sem o concurso de outras pesquisas. É por isso que é uma falácia pensar, vamos desenvolver um doutorado profissional. Não é o caminho. Onde trabalha, nós já falamos um pouco isso, mas vamos, onde trabalha um cientista / pesquisador ou um pesquisador? Então, quando tem trabalha na universidade, né? É o local principal. É o principal, é a universidade, e nesses grandes centros que tem na área de biológicas, tem muitos centros dessa natureza, fundações. Instituto Butantan, por exemplo. Instituto Butantan, mas que é da USP. Que é da USP. Né? Então, vão trabalhar, se dedicar nesse tipo de pesquisa. Quer dizer, é uma coisa maravilhosa. Se nós vamos falar para jovens, é porque a descoberta, o desenvolvimento de cada coisinha a gente vai aprendendo a descobrir como o conhecimento é importante e como a revelação de um aspecto que a gente achava adormecido, seja em qualquer área, é uma coisa maravilhosa. Né? Às vezes as pessoas têm uma imagem que está tudo conhecido já. Não. Né? Que estamos tão avançados que o que falta conhecer? Falta conhecer tudo. Então, né? vamos pegar... É mais fácil, às vezes, a gente pensar em outras áreas, porque eu acho que fica mais concreto. Mas é claro que nós não temos ainda a cura da gripe, não é isso? Sim. Mas não vai ter uma cura da gripe para todas as gripes. Vai ter um aspectozinho que vai permitir, talvez, curar um tipo de gripe, e é isso que vira depois vacina, etc. Mas para chegar a isso demora muito. Depois outra, depois outra. A gente observa isso, acho que para a população, a questão da AIDS. Né? Quando surge a AIDS, era a doença da morte, né? Levava inevitavelmente à morte. Isso coisa de 15 anos atrás, 20 anos atrás. E hoje se diz que é possível conviver com a AIDS. Né? Não é que é fácil conviver com a AIDS, mas é conviver com a AIDS um bom tempo de vida. Né? O câncer mesmo. O câncer também, claro. Então, são pequenos conhecimentos que vão, uma vez revelados, passam para a área técnica, aí tem um outro tempo, né? O Alzheimer, estou louca para descobrir quando é que... Então, mas não tem algumas pesquisas sendo desenvolvidas, mas são muito simples ainda. Depois de um tempo tem que se testar, né? Para depois ir para outra. Então, quase sempre no Brasil, a ciência, o pesquisador, também dá aula. Dá aula. Na universidade. Isso. São poucos os pesquisadores que, depois de um tempo de trabalho, em função de um programa maior, pode se dedicar só à pesquisa. Aliás, o que caracteriza a universidade, diferente da faculdade ou institutos isolados, uma das características é porque produz pesquisa, produz conhecimento. Produz ciência. Produz ciência. E o importante nessa produção de ciência é novamente a questão da ética internacional.
Nós produzimos ciência aqui, e aqui no Brasil, e muita, mas produz-se na França, nos Estados Unidos e em todo lugar, né? A ética da pesquisa fundamental é que essa pesquisa, tanto faz produzida aqui ou outro lugar, ela seja internacional, ela seja divulgada através dos periódicos e tudo mais, das revistas científicas, que todos, isso é uma coisa, todos têm que ter acesso a um conhecimento. Se esse conhecimento produzido na Conchinchina não for divulgado e aceito por todos os cientistas do mundo, ele não é um conhecimento. A imagem que os jovens trazem, talvez criado pelos seriados, pelos filmes, é que qualquer cientista fica no laboratório misturando tentativa, né, e erro, os produtos da química, mas a imagem que tem, e ele fica o tempo inteiro no laboratório. É uma imagem incorreta do cientista mesmo nesta área, né? Ele não fica no campo o tempo inteiro. Ele não fica no campo o tempo inteiro, ele tem que estudar, ele tem que... ele tem um teste para fazer seja na área de química, por exemplo, ele tem um teste para fazer de reagentes. Ele tem horas para fazer isso, mas ele tem que pesquisar antes quais foram as pessoas no mundo que já fizeram testes desse reagente. Ele tem que ler, tem que estudar. Quais foram as consequências desses testes? Então, ele tem que fazer uma revisão de literatura. Ele tem que discutir isso. Isso tanto em humanas, exatas, como em biológicas. Qualquer uma. Qualquer área. A gente brinca que nenhum pesquisador hoje pode começar da ameba. Quer dizer, começando no começo já. Então, tem muita coisa produzida. Precisa ser, por isso que a importância de você produzir e divulgar. Ele também tem que escrever. Qualquer profissional tem que escrever, porque senão não é comunicar a sua pesquisa. Isso. Qualquer pesquisa tem que ser comunicada, divulgada e receber a crítica da comunidade científica. Eu agradeço as contribuições e até o próximo Desafio Profissão.